E quando ela me falou, eu saí pulando e gritando que nem louca, porque era doida para ter um neto. Primeiro neto tá ali, ó, foi um choque. Eu tinha o quê? Minha filha tinha 16 anos. Então foi um choque, né? Porque a avó, ela era muito novinha. Mais choque, não tanto por ser avó, por ela ser tão novinha. Mas a relação foi boa. Depois passou o choque. O resto foi tudo bem. Quando ela chegou em casa, né? Tava eu e ele, né? Ela fez um como é que se fala? Um bonequinho, um bonequinho, um cartãozinho com bonequinho, né? E falando, parabéns, né? Você vai ser vovó. Nossa, fiquei. Ela demorou quase 5 anos, 4 anos para me dar um neto. Né? Minha nora, ela que engravidou primeiro, e eu fiquei sabendo que ela estava grávida, que eu ia ser vó. Mas foi assim, muita emoção que a gente tem, né? Ser vó pela primeira vez. Aí depois nasceu a Fernanda, aí também foi emoção, mas a minha emoção maior foi quando nasceu a Ana Clara. Porque eu estava no hospital com o Álvaro e a enfermeira veio com aquela coisinha na mão, toda ainda enrolada naquele pano azul, todas. Nossa, chorou eu e chorou o Álvaro. Para mim foi uma grande emoção, né? Que aí as outras não fui no hospital ver, fui ver a Fernanda, tudo, mas a emoção maior foi com a Ana Clara. Porque eu a vi peladinha do jeito que ela saiu da barriguinha da mãe dela, né? Foi muito bom, assim, mais uma pessoa que aumenta, né? Porque a família era pequena, né? Apesar de ter muitas irmãs, mas que assim, pra gente criar, de conviver junto, era eles mesmos, né? Adorei ser vó. Eu acho que tudo era bom, tudo que eu fazia. Dar banho, dar comida, pôr para assistir televisão, dar uma bronca de vez em quando. Era tudo, para mim era tudo normal, tudo bom. Ah, eu gosto de brincar, gosto de ensinar, né? Essa daqui, pode-se dizer, eu ensinei muita coisa para ela. Ela já foi assim, sabendo muita coisa para a escola. A Nayane já não tem nem tempo para brincar, né? Agora, os dois meus netos ainda brinco, de vez em quando vou na casa deles, porque eles são muito, os dois trabalham e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, comer aquilo, então procuro não me meter. As brincadeiras mais terríveis. Ontem estávamos brincando de fazer futebol com bichinho de pelúcia. E ainda mandava ele acertar na cabeça do modelo. Falava, chuta certo na cabeça do vovô, quer dizer, uma vovó que só faz tudo errado, não é verdade? É mais mãe do que vó. Pra ele. Mas é porque ele me chama de mãe, não é de vó. É mais relação de mãe do que vó mesmo. Porque eu que criei, eu que puxei a orelha, eu que puxo de vez em quando ainda quando precisa. Então, foi assim. Os outros também, mas os outros não é aquela convivência diária, né? É mais de visita, né, mocinha? Bati. E hoje a Isa me liga dos Estados Unidos, oi, vozinha, tudo bem, não sei o quê. Mas porque eles mereciam, né? Com a minha avó materna, eu a conheci, já tinha mais ou menos uns 8 anos que eles moravam no norte, eu morava aqui, né? Sou filha única, né? E aí eu fiquei conhecendo a minha avó materna. Ela faleceu até com 97 anos. E foi minha madrinha também. Eu me batizei com 22 anos. Naquela época eu estava namorando e eu estava para casar. Precisa ter batismo, precisa batizar. Minha mãe nunca tinha me batizado. Ela me batizou lá na Vila Esperança com 22 anos. Eu era aquela emoção lá perto dos nenezinhos, né? Mas no fim, acabei não casando.
Eu lembro da minha avó, o que eu lembro dela é que ela era também muito zoeira, minha avó. Eu lembro das minhas primas estarem brigando, a gente ia sempre brincar lá na casa dela. E eu lembro das minhas primas estarem brigando, se atracarem, de uma puxar o cabelo da outra. E minha avó, em vez de separar, ficava torcendo. Vai, não sei quem, em vez de separar a briga. Não conheci meus avós, nem do lado de pai, nem de mãe. Que tem referência de vó é só minha mãe mesmo, assim, né? Você sabe que, como desde pequenininha, mesma coisa que nunca existiu vó, né? Nem avô, porque nem de carta, nem de nada, porque minha mãe veio do Japão com 17 anos, casou aqui. Só depois de 40 anos que ela voltou para o Japão. Quer dizer, eu nunca fui para o Japão ver ninguém, primo, prima. Então eu acostumei com essa vida, sempre levando só. Eu tive avó por parte do meu pai, mas não tive assim muito convivência com ela, né? Que quando eu me conheci de gente, a minha avó por parte da minha mãe, a mamãe da minha mãe já tinha morrido. Da minha mãe, papai da mamãe já tinha morrido. Só tinha o papai do papai e a mamãe do papai. O papai do papai era cego e a minha avó Zefinha era velhinha já, mas eu não tive muita convivência com ela. Mas era minha avó, né? Até com minha bisavó, que era Madrinha Conceição, que morreu com 94 anos, eu ainda conheci minha bisavó. Não estraga, né? Eu procuro não fazer isso. Né, Bia? Não estraga. A mãe pode estragar, mas a avó não estraga, não. A avó é mãe a segunda vez, né? Só que tem uma coisa, os pais educam, as avós deseducam, né? Tem isso. Né? Você vai ver, quando ai que bonitinho, deixa, né? Aquele lá fica, ai, tchau. Fica, né? Que ela faz bem, ai, vovó, vem com aquele bencinho assim, eu já fico com dó, né? Minha mãe falava que neto que vó cria não presta, mas é porque ela não soube criar os netos dela. Porque ela morava na casa da frente, a minha irmã morava na casa do fundo com 5 filhos e minha mãe estragava a neta dela lá. Mas como eu sabia, disse que ela falava que neto que vó cria não presta, e como eu sabia que eu ia criar meus 6 netos, então eu procurei criar direito da educação a todos. Não era porque o pai e a mãe estão trabalhando que eu ia deixar eles fazer o que queria. Não é bem assim. Olha, eu acho que a vilania estraga um pouco o Bernardo. É bem possível que sim. É bem possível porque eu só consigo achar graça em tudo que ele faz. Mesmo as coisas erradas, que considero erradas, eu não consigo fazer nada além de rir, que eu acho tudo engraçado. Quando a gente é mãe, a gente cria os filhos, a gente não tem aquele tempo todo que a gente queria. Porque você tem um, você tem tempo. Você tem 2, você já não tem o mesmo tempo. Aí quando tem os netos, não, seus filhos já estão todos crescidos, aí você pode se dedicar. Mas na questão, se ele precisar, né? Se precisar ficar, a gente cuida com muito mais carinho, porque tem aquele tempo todo pra ele. Eu acho que a gente tem muito mais tempo pra ser vó do que pra ser mãe. Ah, tem, né? Tem muita diferença. A gente era muito submissa, né? E hoje em dia é muita liberdade demais, demais. Meus filhos até que eu não vejo tanta diferença, porque eu fui muito rígida. E talvez, acho que por causa disso, eles também estão criando do jeito que eu criei eles. Estão lá. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho um pouco diferente, porque antigamente as mães criavam, mas os filhos ficavam ali, né? Não precisava tanto das avós. E já hoje não, as avós parece que precisa mais da avó, né? Então os pais trabalham fora, né? Então a gente está precisando dar mais assistência, né? Isso daí eu
dou a maior assistência, o maior prazer, né? Já estamos indo arrumar outro. E acho que como minha mãe, eu já senti minha mãe, já teve um pensamento mais, digamos, mais moderno para a época dela. Eu sempre vi minha mãe assim. Acho que eu sou um pouco assim por causa da minha mãe, também por o modo dela pensar diferente. Sempre foi, eu achei diferente das mulheres pelo menos da época que eu era criança e que eu via o modo da minha mãe se relacionar com outras mulheres. Minha mãe sempre foi que pensou um pouco diferente e eu acabei, acho que, puxando isso dela. Então, não sei, acho que tem mais a ver com o jeito de você ser e pensar do que com a idade, eu acho. E hoje eu, como bisavó, eu sinto mais um pouco de diferença dos meus netos para os meus bisnetos, porque parece que quanto mais a gente vai vendo a família crescer, a gente vai se renovando, se mudando um modo de pensar, um modo da criação. E eu acho que eu criei meus netos diferente do que eu criei os filhos, apesar de que a avó criar neto é uma responsabilidade dobrada. Também eu gosto muito de ter avó, porque a avó é importante. É, né? Por que ela é importante? Porque se as pessoas não tiverem babá. Gostaram da resposta? É essa a resposta que ela me deu, tá vendo? Dentro de mim, uma família que vai aumentando, seguindo, assim, não acabar com como que se diz? A família, né? Um apoio, uma felicidade. Porque vó geralmente é aquela que deixa fazer tudo, né? Eu lembro da minha avó assim. E é assim como que eu faço com o Bernardo. Você faz igual a minha mãe, eu procuro dar muito carinho pros netos. Porque a minha mãe, ela dava muito carinho pros netos. Ela procurava o tempo onde ela não tinha. Se precisasse pra ficar com eles. Assim, numa questão de precisão, né? Eu procuro fazer muita coisa igual ela, porque é meu espelho bom. Então, porque eu acho que eu fiz alguma coisa de bom para eles. E continuo fazendo até quando Deus quiser.